Reparem isso, para que a gente possa passar pela jornada dos números, aqui a gente fala bastante de numerologia também. Você só consegue avançar para o próximo número se você fizer um retorno à unidade. Não sei se isso, veja como isso é poético e é lógico ao mesmo tempo. Você só consegue avançar se você retornar para a unidade. Então você só avança avança para o 2 quando ele soma-se a unidade a ele. Então 1 mais 1, 2. O 2 só avança para o 3 quando soma-se a unidade. O 3 só avança para o 4 quando soma-se a unidade. Então, para que você continue nessa escada de avanço, você precisa de um retorno à unidade. E quando a gente chega aqui no último degrau, é natural que o mergulho total seja na infinitude dessa unidade. Mas vamos entender aqui também que quando a gente chega nessa última escada aqui, no sexto, a gente compreendendo o seguinte também, vamos olhar para a anatomia humana. Se a gente entender que o sexto chakra, dentro da anatomia energética e do sistema biológico, ele está fora da coluna, considerando que os outros 5 estão na coluna, então aqui na garganta, no topo da coluna, junto com o pescoço, cervical, e o primeiro chakra lá na base da coluna, onde inicia-se a coluna. Então nós temos os 5 primeiros chakras, esses 5 primeiros centros, fazendo uma conexão total com a nossa coluna. E esse aqui é o primeiro centro, e vamos colocar assim, dentro dos chakras principais, o único, porque a gente poderia separar o sétimo chakra aqui, já nessa conversa aqui de mergulho numa infinitude, como um centro que ele está fora um pouco da noção tempo-espaço. Então ele não sofre muita influência do tempo-espaço, porque justamente ele é o ponto de conexão com o infinito, diferente dos outros chakras que estão altamente conectados com o tempo-espaço e com a vida encarnada, a vida material. E essa estrutura aqui, corpo, mente e campos eletromagnéticos, ocorrendo na vida cotidiana. Então nós estamos aqui, então seria mais ou menos assim, poderíamos dizer aqui, a grosso modo, considerando os chakras principais, de forma mais grosseira mesmo, para a gente ir afinando o nosso entendimento, que esse seria o único centro fora da coluna. E se ele é o único centro fora da coluna, tem uma importância, uma relevância maior para ele, essa questão da unidade, desse retorno à unidade, porque ao retornar para a unidade, ele faz um retorno completo, é como se ele encerrasse o ciclo. É um mergulho, então, nesse sétimo chakra, no 10º portal, e um mergulho no fora do tempo e espaço. Então, esse retorno para a unidade não é qualquer retorno, não é um retorno de subida, onde você ainda está trabalhando na sua vida cotidiana e muito conectado com o tempo e espaço. Esse retorno vai te lançar para um outro lugar que é o desconhecido. Nós já falamos um pouco disso do 6, quando a gente fala que o 6 é um pulo no desconhecido. Justamente por isso, porque ele vai passando aqui, ele já está acima dos 5 elementos. Nós temos 5 elementos que compõem a vida, certo? Está acima dos 5 elementos. É quando essa subida, e aí vamos colocar aqui você como uma concepção de identidade, não como uma autoimagem, né? Quando você está ocorrendo a partir dos 5 elementos e você supera a ideia de 5 elementos, da vida se expressando nos 5, e você supera isso e pula para o 6, você está a um passo do mergulho total no desconhecido. E a intuição é esse empurrão final para que você pule no desconhecido. Então o Shiva Grant vai tratar de um tipo de reflexão com a dualidade, com a unidade, muito crucial para a gente. É aqui nesse espaço aqui que nós vamos resolver de verdade essa questão da dualidade na vida e mergulhar totalmente nesse processo de unidade. É lógico que isso vai requisitar um sistema nervoso muito fortalecido, como já comentamos em outros momentos aqui nesse ano, inclusive, onde o Rig Veda lá mesmo já vai trazer essa referência de a intuição precisa lá de 2 elementos, baixa excitação e uma alta atenção. E considerando um sistema nervoso fortalecido para que isso ocorra. Então, é lógico que para correr essa unidade, a gente precisa dessa fusão já total aqui entre ser e fazer, mas a resolução total dessa questão, tanto filosófica quanto energética, vai se dar aqui nesse centro, nesse grande bloqueio, ou nessa grande acesso, ou nesse grande portal que está tratando da dualidade última, desse sentimento de fato, de você se sentir separado da vida, e de querer, a partir dos processos intelectuais, determinar o que vai acontecer na vida. Por isso que os vritis poderiam estar relacionados a esse campo, porque você, ao controlar os processos da vida, tem um senso de identificação a partir desse controle. E esse controle é só intelectual.
Porque ele não existe, esse controle não existe em nenhum lugar, ele só existe na sua percepção de si a partir do que você pensa controlar e a partir daí depois do que as coisas que você pensa ter e dos teus relacionamentos, mas vem a partir dessa necessidade de controle intelectual da mente, e que vai ter a sua resolução total quando há esse retorno à unidade. É o último retorno à unidade, mas se vocês lembrarem, falamos já em muitos momentos aqui, que no humano, Purusha, a alma se assenta no coração. E se a gente considerar esse retorno à unidade, um retorno para casa, um retorno a essa instância da alma, da identidade, daquilo que é a fonte, de onde somos emanação, é um retorno também para o coração. Esse ele é um que se retorna para a unidade, mas é uma unidade que convoca isso em nós que veio do infinito. Quando o Budi se abriu e recebeu Purusha, essa grande unidade cósmica, dentro de nós. E você retorna para isso. Por isso o 6 depende tanto do 4 e dessa devoção do 4 para seguir adiante. Porque sem um estado de devoção total, não há o abandono desse intelecto. Esse intelecto vai continuar querendo se manter e criar uma manutenção da vida a partir do que pensa ser. E não vai desestabilizar todos os processos intelectuais.